Opa, e aí, tudo bem? Sou Charles Laveso e estou aqui nesse vídeo para dar continuidade a uma série de vídeos que eu estou gravando para falar com você que enfrenta algum tipo de problema interior em lidar com o seu problema, porque eu costumo dizer sempre assim que o problema não é o problema é como você lida com o problema. Né? Como você deve saber, a maioria sabe, eu sou deficiente físico, né? Eu não tenho a mão direita e trabalho com desenho. E o desenho foi um meio de eu desenvolver a minha autoestima, digamos assim, né? A minha autoaceitação daquilo que eu sou, de como eu sou e a realidade que eu tenho que enfrentar, né? Que eu tenho que levantar a cabeça e enfrentar. E eu fiz uma palestra por esses dias e abordando esse assunto, né? Contando a minha história e eu não esperava que causaria tanto impacto nas pessoas saberem da minha história e verem como que o desenho influenciou de maneira positiva para que eu vencesse os meus traumas, os meus fantasmas e conseguisse hoje viver do desenho lidando numa boa com essa deficiência física que não me faz um deficiente interiormente, muito pelo contrário, né? Me sinto mais do que completo interiormente, apesar de ter essa deficiência física no meu corpo. E no primeiro vídeo eu falei que quando você muda interiormente, automaticamente tudo que está à sua volta ou a sua maneira de enxergar a vida muda também. E eu, quando criança, eu passei por diversos casos, diversas situações que me jogavam para baixo, muito para baixo, que me davam certo constrangimento, certa vergonha, que me fazia fugir da realidade de quem eu era, né? E me fazia, de certa forma, me trancar no meu mundo, porque era no meu mundo que eu me sentia seguro, era no meu mundo que eu me sentia tranquilo, porque eu podia lidar comigo mesmo de maneira que ninguém viesse chamar a atenção para uma deficiência que eu tinha e que eu não queria encarar, que eu não queria aceitar, sabe? Eu não gostava das pessoas olhando para mim, eu não gostava das pessoas chamando a atenção uma das outras, quando dava aquela cutucada assim uma na outra, falava, olha ali, olha ali. E aquilo me incomodava. E as pessoas não faziam por mal, mas é típico das pessoas que veem diferença nos outros, né? E quando você vê a diferença sempre te chama atenção de certa maneira. Então, eu tinha que conviver com isso e eu não aceitava isso. E como eu disse no vídeo anterior, quando você muda por dentro, tudo à sua volta muda. Porque a realidade à sua volta pode muitas vezes te influenciar em quem você é hoje, mas não determina a personalidade que você tem, não determina quem você é de fato. A única pessoa que pode determinar quem você é de fato é você mesmo. Por quê? O único mundo no qual você tem domínio, o único mundo que você pode mudar, o mundo que você pode alterar, o único mundo que você pode interferir no presente é o seu mundo, é o seu mundo interior. Porque quando você consegue atuar nesse mundo interior, as coisas à sua volta, por mais que tentam te influenciar, não conseguem te levar para baixo ou te levar para cima. Não é um elogio que vai te levar para cima e nem tampouco uma crítica que vai te colocar para baixo. Por quê? Porque você sabe quem você é e aceita quem você é. Eu lembro que quando eu era criança, aproximadamente com 13, 14 anos, eu estudei numa escola que tinha um garoto de uma outra sala que toda vez, ou na educação física ou na hora do intervalo, ele vinha e gritava pra mim assim, ô mãozinha, ó mãozinha aí, ó. E aquilo me irritava de tal maneira, assim, que era um bullying, né? Assim, tava zombando da minha deficiência, e aquilo, assim, pra mim, que era criança, né? Hoje, pra mim, que sou adulto, já é um pouco complicado, né? Apesar de eu aceitar e não ligar, mas é algo que entristece a gente por ver o comportamento das pessoas sendo assim. Quando criança, você não se entristece pelo comportamento,
você meio que se autopune. Você diz, poxa, por que eu sou assim? Né? E as pessoas me olham assim, me falam isso de mim. E ainda quando ele falava só pra mim, que só tava eu e ele falava pra mim, aquilo já era humilhante. Agora quando ele falava pra mim na frente dos outros, era mais humilhante ainda, porque eu sentia a necessidade de reagir àquilo. E eu não tinha coragem de reagir, porque eu me sentia acuado, eu me sentia com medo, eu me sentia menor, eu me sentia com defeito. E isso é o grande problema que a maior parte das pessoas que carregam um tipo de deficiência física ou algum tipo de deficiência que é aparente aos olhos, esse é um grande problema que as pessoas lidam. Elas se sentem de fato menores, elas se sentem de fato acuadas, elas se sentem com vontade de reagir, de ter uma atitude que cale aqueles que estão se levantando contra ela. Só que muitas vezes não consegue, porque é algo que rouba as suas forças. É algo que te joga num mundo que você olha para dentro de você e você não gosta de você. Você não gosta de ser daquele jeito. Você não gosta de ser daquele jeito e não gosta que as pessoas te vejam daquele jeito. E quando a pessoa diz algo de você que é uma verdade, porque não deixa de ser, porque quando alguém vem e diz para mim assim, ô mãozinha, é aquilo que ele está vendo. E eu não deixo de ser. É a mesma coisa se eu sou careca. A pessoa vem para mim e fala, ô careca. Não é uma mentira se eu sou. Só que a única coisa que pode me ofender é uma realidade com a qual eu tenho dificuldade de lidar. Entende? Então, se eu sou gordo, eu estou acima do peso, vem a pessoa e diz, ô gordinho. Se eu não gosto dessa realidade, certamente essa palavra que está sendo dita para mim tem o poder de me ofender. Agora, quando eu aceito quem eu sou e lido com o que eu sou, ou seja, eu faço as pazes com essa verdade, com essa realidade que é imutável, porque é uma realidade imutável. Eu sou assim e pronto. Então, eu tenho duas opções. Ou eu aceito quem eu sou e vivo em paz com essa realidade, ou eu não aceito quem eu sou e vivo travando constantes guerras com essa realidade. E aí, toda vez que alguém falar comigo a respeito dessa realidade, ainda que seja uma pergunta, quando a pessoa vem e diz assim, o que você fez no braço? Ela não está dizendo nada demais, é apenas uma pergunta. Só que como aquela realidade é algo que me machuca, é algo que eu não aceito, é algo da qual eu tenho vergonha, somente essa pergunta já vai gerar um certo desconforto em mim, o que pode fazer com que eu responda de maneira estúpida, de maneira bruta, de maneira mal educada, sendo que a pessoa simplesmente só fez uma pergunta. Eu uso um exemplo assim, se tem uma fila de pessoas sentadas, né, uma sequência de pessoas sentadas, e alguém passa e pisa no pé de alguém, o que vai acontecer se você estiver passando e pisar no pé de alguém? O máximo que vai acontecer é a pessoa reagir, puxar o pé, e você vai olhar, vai pedir desculpa, e a pessoa vai sentir aquela pequena dor no pé, dependendo de como foi o pisão, e vai seguir adiante. Não, tudo bem, passa, e você passa adiante. Agora, se você pisar no pé dessa mesma pessoa, e essa mesma pessoa tiver com a unha encravada, aquela pessoa vai te xingar, ela vai te dar um esporro, e você vai pedir desculpa, ela pode até te desculpar, mas ela vai chorar e ela vai sentir uma dor diferente de uma dor que ela sentiria se a unha não tivesse encravada. E o que aconteceu aí de diferente entre o primeiro pisão e o segundo pisão? A única diferença é que a primeira unha não estava encravada e a segunda estava encravada. O pisão foi o mesmo, a situação foi a mesma, as circunstâncias foram iguais, mas aquilo que aquela pessoa tinha estava machucado, o pé estava machucado. Então, quando você pisou, a dor foi maior. Então, entenda isso. Quando alguém te diz alguma coisa acerca de uma realidade com a qual você não consegue lidar, essa realidade é dolorosa para você, uma simples palavra pode te causar um desconforto muito grande, mas não é pela palavra, mas é porque você não lida em paz com aquela realidade.
A partir do momento que você lida em paz com aquela realidade, ou seja, a unha não está encravada e alguém vem e pisa, dói. Dói sim, mas é fácil esquecer, é fácil perdoar, é fácil deixar para lá, ok? Então, essa é a mensagem que eu queria dizer hoje, tá? Quando eu era criança, as pessoas diziam certas coisas que me machucavam além do que era para machucar. Por quê? Porque a palavra foi dura? Não. Porque dentro de mim eu não aceitava quem eu era. Eu tinha vergonha de ser quem eu era. Eu tinha vergonha de mostrar quem eu era. Eu não vivia em paz com a minha realidade. Ou seja, a partir do momento que eu comecei a viver em paz com essa minha realidade, as coisas mudaram à minha volta. As coisas que aconteciam à minha volta, de certa forma, influenciavam para o bem e para o mal? Sim, mas não determinavam o meu humor, não determinavam a minha realidade, porque é só você que pode determinar quem você é de fato, para que as coisas à sua volta não venham influenciar. Elas influenciam sim, melhor dizendo, mas elas não determinam. Ok? Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com alguém que você conhece, que tem dificuldade de lidar com a sua dor. Seja a sua dor emocional, seja a sua dor psicológica, a sua dor física. Não importa em que nível esteja essa dor ou essa realidade com a qual há dificuldade de lidar. Compartilhe esse vídeo, porque ele com certeza vai ajudar outras pessoas que estejam passando pela mesma situação. E eu falo isso porque até pouco tempo atrás eu não tinha coragem de gravar um vídeo assim, porque eu ficava com vergonha das pessoas falar assim, tá usando a sua deficiência para se autoprojetar por causa do desenho, tá usando a deficiência como muleta para poder mostrar o trabalho que ele faz. Então, todos esses anos, mais de 20 anos, eu venho divulgando o meu trabalho e eu nunca fiz questão de mostrar a minha deficiência física. Muito pelo contrário, tem muita gente que acompanha o meu trabalho há anos e não sabia que eu tinha uma deficiência física, a não ser aqueles que leram a minha história e tudo mais, mas nunca usei isso como um trampolim para me autopromover. Mas depois de eu ter dado a palestra semana passada, eu vi o quanto de pessoas que me mandaram e-mail, me mandaram mensagens, entraram em contato comigo, me cumprimentaram lá pessoalmente. Ou seja, eu me senti conectado com muitas vidas, eu me senti na necessidade de compartilhar a minha experiência com outras pessoas que estejam vivendo certas realidades e encarando o seu mundo de tal forma que fogem da realidade ao invés de enfrentá-los, ok? Então fica aqui, a minha alegria de poder compartilhar a minha história com você. E ainda vai vir muitos outros vídeos, porque eu tenho me empenhado muito em focar a minha atenção nisso, visto que nesses últimos dias eu não estou podendo desenhar, porque eu fiz uma cirurgia nos olhos, tem um mês, já era para estar melhor, mas ainda não estou 100%, e às vezes até insisto em desenhar, mas é muito pouco o momento que eu posso desenhar, a vista já começa a embaralhar, já fica difícil. Então eu estou aproveitando esses momentos para poder compartilhar com você algumas experiências que eu tenho vivido e que tem me ajudado muito como pessoa, como ser humano, e eu vejo que isso de repente é uma missão que Deus colocou para mim, para dividir com você e ajudar muitas outras pessoas que estejam atravessando o mesmo caminho, se sentindo sozinhas, se sentindo acuadas, se sentindo com vergonha, enfim, com dificuldade de fazer amizade e fugindo da sua própria realidade, ok? Só quero dizer que eu li o comentário do Fabrício Gutenberg aí, cara, e fiquei muito feliz de ler a tua história. O Fabrício, ele descobriu com 21 anos que ele era filho adotivo, e essa realidade para ele foi meio que chocante quando também ele descobriu que foi encontrado na lata do lixo, né, e foi criado pela sua mãe, né, a sua mãe de criação, e essa realidade para ele foi um pouco dolorosa, e no desenho também ele encontrou um refúgio e um conforto para ele poder ir praticando aquilo que ele gosta, desenvolvendo o seu talento e se sentindo mais completo como pessoa e como ser humano, ok? E histórias como essa do Fabrício eu também vou ter prazer de ler e compartilhar com outros aqui no meu canal, no Facebook, no YouTube e aonde mais puder rodar esse vídeo. Eu te vejo aí no próximo vídeo. Até mais. Valeu!